Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 86. Salmo 86. Diz o seguinte: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar-me a vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra mais uma vez foi lida e com reverência nos colocamos diante dela, suplicando também a orientação e a iluminação do teu Espírito. Ajuda-nos, ó Pai, a não apenas sermos ouvintes, mas acima de tudo, praticantes dessas verdades. Em nome de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Em 2025, a palavra angústia, ela se tornou mais do que uma palavra. A palavra angústia, ela se tornou, na verdade, uma pressão diária, um sentimento que eu e você estamos expostos frequentemente. Isso porque nós nos angustiamos sobre muitas coisas. Instabilidade financeira, crises de saúde, sejam elas físicas ou mentais, e a própria dinâmica da sociedade que tem sido modificada através do uso das redes sociais, da internet e de tudo mais. A vida das pessoas está mudando. É verdade que as pessoas estão mais agitadas, mais preocupadas, mais ansiosas e, consequentemente, mais angustiadas também. Nós vivemos um tempo em que, como disse Davi nessa oração, porque foi ele mesmo quem escreveu, quando estava sendo perseguido por Saul, nós encontramos hoje em dia até mesmo os chamados bandos de violentos, que são aquelas pessoas que são homens e são mulheres que não temem a Deus, que fazem pouco caso de Deus, que não se interessam sobre Deus, que não pensam em Deus, que não falam de Deus. E quando falam de algum Deus, falam deles mesmos.
dos seus próprios interesses, das suas próprias vaidades, dos seus próprios projetos, da maneira como acreditam que devem conduzir e gerenciar as suas próprias vidas. Então, cada vez mais, nós estamos imersos num mundo que despreza a ação de Deus. Um mundo que até, sob muitos aspectos, fala sobre Deus. Mas que, como lemos e falamos, inclusive, desse púlpito há uns 2 domingos atrás, domingo passado, quando falamos sobre Sofonias, há muitos que acreditam que nós temos hoje um Deus que não faz nem bem nem mal, como acreditava a nação de Israel no tempo do profeta Sofonias. Eles disseram, Deus não faz nem bem nem mal. O Deus da indiferença, o Deus do teísmo, o Deus que em algum momento criou o mundo e todas as coisas, mas que deixou o mundo de lado e está preocupado com outras coisas, e que são os homens que cuidam de si, dos seus destinos, dos seus caminhos, dos seus propósitos. Esse é o mundo em que vivemos. Então o Salmo 86, ele vem ao nosso encontro como essa oração feita por Davi e nos ensina que a palavra continua a ser um manual de fé e refúgio. E que a presença de Deus é esse lugar onde nós podemos tranquilizar e silenciar o nosso coração, mesmo diante das maiores dúvidas existenciais que possamos passar. Como disse, esse salmo provavelmente foi escrito, porque não há uma precisão exata, mas a maioria dos estudiosos bíblicos acredita que tenha sido escrito por Davi no momento em que ele estava sendo perseguido por Saul. E no momento em que ele passava por uma profunda aflição, perigo de morte, enfrentando inimigos que eram soberbos, que não consideravam a Deus, como lemos no versículo 14, e que ele estava vivendo, portanto, o exato dia da angústia, que todos nós conhecemos, e é sobre esse tema que eu gostaria de conversar com os irmãos essa noite, refletir a palavra. Dia da angústia, o clamor do fiel e a misericórdia eterna. E como disse, a angústia se tornou essa palavra corriqueira no nosso vocabulário, no nosso dia a dia. E quando você lê, em princípio, a oração de Davi, talvez você possa até ser tomado com a impressão de que ele estava desesperado, mas de modo algum a oração de Davi é uma oração de desespero. Mas ela é um modelo de fé marcado por pelo menos 2 realidades. A primeira delas, você encontra no versículo 5, aquilo que Davi reconhecia: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Versículo 8, não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Versículo 10, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Versículo 15, mas tu, Senhor, é Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. E a primeira coisa que nós aprendemos através desse salmo que Davi tinha no seu coração era uma profunda confiança na natureza incomparável de Deus. Davi sabia quem era o Deus dele. Davi sabia quem era esse Deus a quem ele estava orando, porque Davi já tinha visto maravilhas feitas por esse Deus ao longo da sua vida e da sua história. Talvez a primeira e mais importante que Davi tenha visto foi quando ele foi ungido para ser rei de Israel. Todos os seus irmãos foram chamados. Todos. E ele foi deixado de lado. E quando então foi questionado se não havia mais nenhum filho, não, tem um menino, mas é um pirralho, uma criancinha, que fica cuidando aí das ovelhas. É o Davi, chama lá o Davi. Chama o Davi. É esse que vai ser o rei de Israel. Então Davi sabia bem o que era esse Deus. A segunda coisa que Davi conhecia e que ele tinha como reconhecimento era uma humildade.
Veja, ele sabia quem Deus era e ele sabia quem ele era. Ele também se olhava como um servo piedoso, como alguém que guardava a aliança do Senhor e que buscava fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Embora nós saibamos que o currículo de Davi, o histórico de Davi, não tenha sido apenas de coisas boas que ele fez. Ele se perdeu em muitas vezes, em muitas situações, mas veja o que ele diz, por exemplo, no versículo 2. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então, Davi, ele se via como alguém piedoso, e não era uma atitude arrogante, como daquele fariseu que entrou junto ao publicano para orar no templo e que se colocou lá na frente e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como os malfeitores, como os roubadores, não sou como aquele homem que está lá atrás, porque eu dou meu dízimo, porque eu faço tudo correto. Não, Senhor, obrigado porque eu sou perfeito. Aproveitando, eu queria cumprimentar o Senhor por ter feito alguém tão bom como eu. Essa era a atitude do fariseu. E o publicano, prostrado, não era capaz de levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia: Senhor, miserável homem que sou, sê propício a mim, Senhor. Então a atitude de Davi não era uma atitude arrogante, como daquele fariseu, mas era a atitude de alguém que sabia que andava nos caminhos do Senhor, que buscava fazer aquilo que é certo. Então essa lição, ela é fundamental, ela é central no Salmo 86, porque nos fala sobre a humildade, como nós nos dirigimos ao Deus soberano, que é totalmente contrário ao mundo que vivemos, que é um mundo que exige a nossa força, a nossa autossuficiência, que nos estimula a abandonar qualquer ação extraordinária, espiritual. Se tiver que fazer alguma coisa, faça você mesmo. Esse é o pensamento da nossa sociedade. Então, nós precisamos retomar esse salmo com essa consciência. E precisamos ler o Salmo 86 com esse pensamento. E orar ao Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, porque são muitos e nós passamos por dúvidas em muitos momentos e em muitas situações. Nós vamos ter que tomar decisões difíceis, importantes a respeito da nossa vida, da nossa história. Então a angústia é algo que ou já passamos ou vamos passar inevitavelmente. Até mesmo Jesus passou pela angústia. Quando ele estava a poucas horas de ser crucificado, ele estava lá no jardim, orando, e o seu rosto desceu, escorreu sangue junto com o suor, diante da angústia que ele estava passando, diante daquela pressão que ele estava vivendo. Então, a angústia é algo que está presente na existência humana. Mas para isso a palavra ela nos apresenta verdades importantes, e a primeira verdade, como já afirmamos aqui, é o fundamento, é a base desse clamor, que é a humildade daquele que ora. E neste caso aqui, Davi. Ele fala no versículo 1: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. E depois do versículo 11 ele diz: Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Então a nossa atitude diante de Deus, ela deve ser como a de Davi, de total dependência. Embora a sua condição pudesse ser segura no sentido de que Deus está com ele, mas ele tinha essa consciência de que naquele momento ele estava aflito e necessitado, de que ele precisava da graça de Deus na sua vida. Então ele reconhecia essa dependência dele. E como falei há pouco, a sociedade moderna, ela nos apresenta a autossuficiência como base para bem viver. Ela nos vende a ilusão de que a solução para a angústia ela está na motivação pessoal.
Vamos lá, se motive, vá, faça isso, busque isso. Né? Saia correndo, acorde de manhã, água fria na cara, um copo de café amargo. E aí você faz essas coisas e diz, mas não está funcionando. Eu estou quebrado por dentro. Eu estou com medo. E você fica impondo condições que a sociedade diz para você, faça isso, você consegue. E você diz, mas eu não estou conseguindo. Então, nesse momento, você tem que parar e pensar, não, essa motivação ela não vem de mim. E quantos momentos na minha vida e na sua vida nós fazemos coisas que não dependeram da nossa motivação pessoal e que muitas vezes nós fizemos determinadas coisas que depois de anos nós olhamos para trás e dizemos assim, olha, se não fosse Deus estar ao meu lado naquele momento, eu jamais teria feito aquilo que eu fiz. Eu jamais teria tomado aquela decisão, eu jamais teria dito aquelas palavras, eu jamais teria mudado de cidade, mudado de emprego. Enfim, tantas coisas que nós precisamos muitas vezes ao longo da vida decidir na nossa existência. Nós não precisamos também de validação social, e eis aqui um problema da modernidade. A sociedade do nosso tempo é uma sociedade que, tão apegada que está às redes sociais, precisa de validação social, curtidas, likes, compartilhamentos, e isso vai criando uma angústia. A expectativa de que os outros precisam dizer alguma coisa, senão você não vai para frente. Então, essa fragilidade presente na sociedade nos mostra que realmente o ser humano ele é incapaz de resolver os seus problemas mais profundos. Não é à toa que volta e meia aparece a história de algum influenciador digital, de alguém que estava assim no ápice, de repente do dia para a noite aparece dizendo que está destruído, ou até mesmo em muitas situações que tirou a vida. Mas como? Por que as pessoas não param para pensar? Porque, na verdade, é o seguinte, a angústia é algo sério. E podemos aqui até mesmo relacionar, por exemplo, a questão da depressão. Muita gente deprimida, muita gente doente, muita gente enferma, e que volta os seus olhos para a sociedade e vê uma sociedade que fica só te jogando para cima, e você diz, mas eu não consigo ir para cima. Mas eu não consigo ir a essa altura. E até mesmo aqueles que fazem isso, até mesmo aqueles que dizem isso, muitas vezes estão no fundo do poço. Estão destruídos, estão secos na sua própria existência. Mas porque precisam manter essa fala, esse discurso, vamos para cima, vamos fazer, vamos conseguir. E nem sempre nós conseguimos. Por isso que a nossa dependência do Senhor, ela é fundamental. A nossa atitude de servos, e por isso que Davi clama por ajuda, porque ele diz, Senhor, eu sou teu servo, eu tenho buscado a piedade, eu tenho buscado confiar no Senhor. E a nossa maior credencial, irmãos e irmãs, diante do Senhor não é a nossa capacidade de articulação, de estratégia, as coisas que fazemos, que planejamos e que dão certo, não é nada disso. Isso para Deus não tem nenhum mérito, mas é a maneira como nós enxergamos a nossa própria condição e como nós enxergamos quem Deus é na nossa vida. Pouco importa se você é alguém que articula bem as ideias, que escreve bem, que produz bem, que dirige grandes projetos. Essa semana até, um dia dentro do carro, num trânsito gigantesco, né, como muitos que a gente vive agora na nossa cidade, eu ouvia lá um podcast e eu via lá os especialistas, né, que a gente vive num tempo hoje de especialistas de tudo. E eu disse, gente... eu ouvi lá uns 15, 20 minutos, a coisa só em cima, tudo maravilhoso, projeto feito, coisa realizada, não, é isso aí, agora estamos fazendo. Digo, gente, que mundo é esse? Que mundo é esse perfeito que essas pessoas não vivem? Que mundo é esse perfeito que essas pessoas não vivem e dizem que vivem? Nós amanhã temos a segunda-feira, e segunda-feira
é um dia de luta. Os desafios inerentes, as contas para pagar, os filhos para criar, os problemas relacionados à nossa saúde, muitas vezes, tantas coisas que nós temos para administrar. E aí? Como que a gente vai simplesmente dizer, não, vai para cima? E não vai. Então, Deus não olha para a nossa capacidade de fazer as coisas certas, porque Ele sabe que nós somos limitados. Mas Ele olha para aquilo que se passa no meu coração e a nossa confiança depositada nele. Por isso, o clamor de Davi não é apenas um clamor por conhecimento e obediência. E como nós vivemos numa era, né, onde soluções rápidas, atalhos morais e éticos vão surgindo, né, gente que vai buscando alternativas de todo modo, de todo jeito, Davi ora dizendo o seguinte: Senhor, ensina-me o teu caminho. Ele não vai à procura de grandes conselheiros da sua época, ele não vai à procura de grandes estrategistas, de pessoas sábias, de homens gabaritados. Ele, na sua humildade, no seu coração, ele busca a Deus e diz assim: Senhor, ensina-me o teu caminho. Eu não sei. Me ajuda. Me ajuda porque eu estou precisando. Então, irmãos, essa verdade ela é absoluta e verdadeira para a nossa vida. A segunda coisa que eu e você podemos refletir a respeito desse texto tem a ver com esse caráter incomparável de Deus. E a gente encontra em várias partes desse texto do Salmo 86. Por exemplo, no versículo 5, quando nós lemos, e já até lemos inclusive anteriormente: pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos aqueles que te invocam. Versículo 8, não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. E o versículo 15 novamente: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. E a natureza de Deus é a garantia que nós precisamos para fazer as coisas que nós necessitamos. Davi, como disse, ele não vai se apoiar nos seus méritos. Ele não se apoia naquilo que ele é, mas ele se apoia naquilo que Deus fez, Deus faz e Deus fará. Então agora olhe para a sua vida. Vamos olhar para as nossas vidas. E quando nós estivermos diante de um dilema, de uma decisão, e isso aqui eu estou falando porque tem a ver também com a minha vida, e nós precisamos pensar nisso, né? Passamos por momentos assim, e muitas vezes eu precisei tomar decisões, eu, a minha família, e vamos continuar tendo que tomar decisões. A questão que nós precisamos aqui é saber o seguinte: onde nós buscamos a Deus? Na nossa força ou naquilo que Ele fez, naquilo que Ele faz e naquilo que Ele fará? Hoje em dia, nós vivemos nessa realidade, como disse no início, ausente de Deus. E Davi reconhece que só existia um Deus. Versículo 10. Ele fala: pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Só tu és Deus. Ele não se apressa em tomar decisões precipitadas, mas ele conhece um Deus que excede todo entendimento, que traz uma paz que supera qualquer ausência e deficiência que possa existir na minha vida e na sua vida. Hoje em dia, nós vivemos numa sociedade que clama por respostas aos seus dramas pessoais, mas que tem buscado essas respostas nos lugares errados. Que tem buscado respostas em fontes vazias, em fontes secas.
tem ido em busca de orientação de pessoas que estão tão vazias quanto elas. E a palavra de Deus, ela é tão rica, e ela nos mostra com tanta sabedoria, de que de Deus podemos receber tudo aquilo que precisamos para a nossa vida e para a nossa manutenção. Então a confiança de Davi, ela se estendia para algo maior do que aquilo que ele estava vivendo. E ele lá no versículo 9, ele vai dizer o seguinte: todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Davi sabia que aquela condição que ele estava vivendo era uma condição temporária. E os desertos da nossa vida, eles são temporários. O povo de Deus, quando saiu lá do Egito, rumo à terra prometida, ficou 40 anos no deserto. Mas em nenhum momento nas Escrituras você encontra qualquer coisa a respeito de Deus dizendo o seguinte: construam casas em meio ao deserto. Construam palácios, construam um templo no deserto. Não, tendas. Porque no deserto nós não fixamos residência. O deserto é o lugar de passagem. E a angústia que eu e você vivemos muitas vezes, sim, ela é temporária. Ela não vai perdurar a vida toda. E de repente você vai ter passado por tudo aquilo, vai olhar para trás e vai dizer assim: Senhor, até aqui o Senhor me ajudou. E eu agradeço pela tua graça e pela tua misericórdia que me sustentou. Então, nós precisamos orar como Davi. E veja o que diz o versículo 16. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Versículo 17. Mostra-me um sinal do teu favor, para que vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Então, esse ponto final que Davi faz na sua oração mostra que toda a força que ele precisa, ela é divina. Ele está exausto, ele está abatido emocionalmente, espiritualmente. E uma coisa muito importante, irmãos, quando nós passamos por angústias, por dúvidas ou por aflições, a busca pela presença de Deus não deve ser apenas como um medicamento que tomamos quando estamos com dor de cabeça ou com alguma indisposição. Como se fosse apenas um simples tratamento. Mas a busca pela presença de Deus deve ser algo frequente, regular. Eu diria que é um tratamento homeopático. Quando você, todos os dias, vai se alimentando e vai botando pequenas doses de fé, esperança, confiança, motivação na palavra de Deus, para que nos dias difíceis, para que nos dias de luta, nós tenhamos a provisão necessária para o que nos alimentar. Porque o que será da nossa vida se nós não nos alimentarmos de coisas boas, se não nos alimentarmos da palavra, e no dia da necessidade, e no dia da angústia? Qual vai ser a nossa esperança? Davi estava passando por essa angústia profunda, mas de uma coisa ele não poderia reclamar: de que não existia um Deus que estava pronto a ajudá-lo, e ele sabia, por isso que ele está orando. Então ele ora ao Senhor com todo o seu coração, buscando o favor de Deus. E a sua oração, ela tem um ato de testemunho também. O alvo de Davi é que o seu livramento sirva também de testemunho para as pessoas, para aqueles que estão ao redor, glorificando o nome de Deus. E o nosso desafio atual é transformar, eu não tenho dúvida disso, as nossas aflições e os nossos livramentos em evidências vivas da bondade, da graça e da misericórdia de Deus. Dia 27 nós teremos o dia de ação de graças. É um dia que nós viemos dar graças ao Senhor por tudo aquilo que nós viremos, para dar graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito.
E nós damos graças não apenas pelos dias bons, mas pelos dias ruins, pelos dias difíceis, pelos dias da angústia, como esse que Davi passou. Porque nesses o nosso coração se mostrou mais conectado, muitas vezes, à presença de Deus, entendendo que dele procede a fonte que todos nós precisamos. Então, irmãos e irmãs, nós precisamos entender isso com todo o nosso vigor e com todo o nosso coração. A força, a motivação que eu e você precisamos para superar o dia da angústia, ela não provém de nós mesmos. Você crê nisso? Porque se nós confiarmos que a mudança de um grande problema, de uma grande luta, de a superação de um sentimento, ela parta simplesmente de uma decisão nossa, você vai passar por essa vida sem se ver livre disso. Nós precisamos crer com todo o nosso coração na dependência e na nossa confiança em Deus. E tem uma história que ilustra muito bem essa postura. Eu já falei em outra oportunidade aqui, desse púlpito, sobre a Corrie ten Boom. A Corrie ten Boom, ela foi uma cristã holandesa que foi presa em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, por ela e sua família proteger judeus. Existe inclusive um livro, um clássico, que é O Refúgio Secreto. Inclusive existe um filme sobre esse livro, fantástico. Se você tiver oportunidade de ler ou mesmo ver o filme, ele mostra muito bem isso. A ousadia, a coragem daquela família, a família ten Boom, de buscar proteger dezenas de judeus durante a Segunda Guerra Mundial lá na Holanda. E ela e a sua irmã foram presas e levadas para um campo de concentração. E quando elas estavam presas, mesmo em meio à fome, à violência, a todos os sofrimentos que elas passaram lá naquele campo de concentração, digo elas porque ela e Betsy, Corrie e Betsy, que eram irmãs, elas oravam incessantemente a Deus. Então, após a Segunda Guerra Mundial, a Corrie, ela viajou pelo mundo, pregando a respeito do perdão. E um dia, numa conferência onde ela estava, um homem chegou perto dela e estendeu a mão para cumprimentar a Corrie. E naquele momento, a Corrie sentiu um vazio. Ela reconheceu aquele homem. E o corpo dela entrou em crise por aquilo que ela estava vendo. E ela reconheceu que aquele homem que estava buscando cumprimentá-la era um dos guardas do campo de concentração onde ela tinha sido presa. E naquele momento, aquele homem olhou para Corrie e disse: eu me tornei um cristão, mas eu precisava ouvir da sua boca que você me perdoa. E a Corrie, ela começou a se lembrar da crueldade, da dor física, e a justiça humana, naquele momento, clamava para que ela simplesmente virasse as costas e dissesse: qualquer pessoa, menos você. Faço isso para qualquer pessoa, menos para você. Mas naquele momento a Corrie, ela disse que ela orou ao Senhor silenciosamente. E aqui eu quero fazer um paralelo com o versículo 16 que Davi orou. Quando ele diz: volta-te para mim e tem compaixão de mim e concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. E naquele momento a Corrie disse que ela sentiu um calor absoluto
entrando no seu corpo, irradiando pelo seu braço, e ela estendeu a mão e perdoou aquele homem. E ela disse, mais tarde, que naquele momento não foi a força do braço dela que fez ela estender a mão e dizer, eu te perdoo. Não foi o seu lado humano que deu a ela condições de fazer superar o dia da angústia. Mas foi a força que veio da parte de Deus, que ocupou o seu coração, que fez com que o seu corpo sentisse naquele momento aquilo que ela deveria fazer. E dela saiu o perdão. Então o perdão, ele se tornou um sinal visível de Deus diante do inimigo, ou diante daquele antigo inimigo. A Cori, ela não recebeu apenas um livramento da prisão, do cativeiro, mas ela recebeu a força e o consolo para perseverar, fazendo com que a sua vida fosse de fato um testemunho inegável e transformador da graça e da misericórdia de Deus. Eu e você vamos passar pelo dia da angústia, mas nós não vamos depender da nossa força para superá-lo. Nós vamos olhar para Deus e dizer, Senhor, nós precisamos da tua força, nós precisamos de ti. Aquilo que Jesus fala em João capítulo 10. Sem ele, nada fazemos. Nada podemos fazer. Que Deus nos abençoe. E que não importe a luta que estejamos passando, a quantidade de adversários, os inimigos internos, inimigos externos, os inimigos do nosso coração, as palavras vazias, sem significado, as ofensas, nos lembremos de que a força que necessitamos, ela provém exclusivamente do nosso Deus. Amém?